que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. O que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. Isso é digno de uma tatuagem, mano. Eu tatuaria isso no meu corpo. O que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. No início dos anos 60, a Revolução Cubana, nas barbas dos Estados Unidos, a descolonização na África, a independência da Argélia, vão desequilibrar os protagonismos revolucionários, ameaçar a hegemonia capitalista e gerar cisões no mundo comunista. O bloco soviético constrói o Muro de Berlim e divide a cidade ao meio. Cuba se alia à União Soviética para melhor defender sua revolução. Os soviéticos instalam mísseis na terra de Fidel. Ameaçados, os Estados Unidos bloqueiam Cuba e o mundo chega às raias da guerra nuclear. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will, if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. União Soviética e Estados Unidos fazem um acordo que garante a existência de Cuba revolucionária. E discretamente, os americanos retiram da Turquia seus mísseis apontados para o território soviético. Os Estados Unidos invadem o Vietnã e são combatidos por um povo em armas. São criadas organizações internacionais de solidariedade, Tricontinental e OLAS. Entre Cuba, China e União Soviética, o Vietnã fica equidistante. Precisa de todos os apoios para expulsar as tropas norte-americanas do seu território. Was a check on the power of Western imperialism and that it was a resource that could sometimes be used. For example, at the time of the Cuban Revolution, it helped to provide an alternative to complete domination by the United States. And another notable example would be Soviet support and Cuban support for the struggle against racism in southern Africa, and especially South Africa, seemed like a positive point. A China apoia revoluções armadas, faz um discurso internacionalista, mas na prática é extremamente pragmática e nacionalista. Tinha triunfado a Revolução Chinesa, né, em 49, e aí a loucura, né? Naquele momento a gente achava que estava certo, né? Tinha que fazer no Brasil o exército popular, né? Como era o exército chinês, mais ou menos isso, né? A influência chinesa aí era muito forte nesse campo. O Nordeste era atrasado, tem a predominância do movimento camponês, já tinha o negócio do Julião, das ligas camponesas, né? Aí o partido organizou um congresso no Nordeste. E nessa conferência surgiu uma tese que era o quê? Que havia no Brasil duas revoluções. Uma que era a Revolução Nacional, que era anti-imperialista e tal, mas no Nordeste a contradição principal não era o imperialismo, era o latifúndio. A revolução era camponesa, agrária, camponesa e tal, tá diferente da Revolução Brasileira, que é a Revolução anti-imperialista e tal. Quando eu completei 14 anos, no começo de 61, já estava configurado mais ou menos a cisão entre o que daria no PCdoB. E, embora o PCB só tivesse se materializado em janeiro de 62, mas as discussões já estavam ocorrendo desde a Revolução Cubana, né? Que havia setores do partido que voltaram a pensar em luta armada e a direção dizia que não, que o Brasil não é Sierra Maestra, o processo seria diferente e tal, né? O golpe de 64 no Brasil vai encontrar a esquerda despreparada e dividida. O período, digamos assim, mais agudo ditatorial, que foi o período de Garrastazu Médici, nós tivemos aqui uma espécie de ditadura sanguinária.
Uma ditadura que não tinha e não dava espaço democrático para ninguém. Isso levou o quê? A muitas correntes de esquerda, e não só corrente de esquerda, de democratas sinceros, de pessoas que queriam lutar pela democracia, buscar formas de luta. E essas formas de luta passou, digamos assim, a ter uma grande influência, uma grande notabilidade, as formas de luta armada para enfrentar a ditadura. Evidentemente que cada um procurou buscar essas formas de como realizar essas ações armadas. Em 64, que houve o golpe, né? Essa tendência já continuou dentro do partido, né? De luta armada, via caminho pacífico e tal, luta armada. Aí eu me lembro, quando eu saí da cadeia em Pernambuco, teve um cara do partido que foi lá em casa, um cara que vivia meio ilegal, tal, foi lá em casa e me chamar para... Eu disse, não, eu sempre fui contra esse negócio, a nossa linha está correta, tal. A gente começou a discutir o caráter do golpe e tal, tinha claro que o golpe apenas sacramentou a nossa derrota política, né? Qual foi a resposta que o partido deu ao golpe militar? Ele ficou imobilizado. E ele, Marighella, ficou inconformado. Como é que um partido que pretendia transformar a sociedade, exatamente na hora mais grave, ele estava completamente imobilizado. Não podia mobilizar o povo para nada. Então vai se travar nesse quadro, depois de 64, uma luta interna dentro do PCB, que vai se definir com uma maioria no Comitê Central, liderada por Luiz Carlos Prestes e por Giocondo Dias, que propugnava uma postura de acomodação e de resistência bastante moderada e, no final de contas, de conciliação até mesmo com as forças mais à direita, e uma minoria que propugnava uma resistência ativa, inclusive encaminhando para a luta armada. Começamos a fazer essa resistência, foi em 67 para 68, até aí havia desfiles, passeatas de estudantes, os 100 mil, essas coisas, mas eram pacíficos, né? Quando passamos o protesto armado em 67, sobretudo em 68, né? Já fizemos isso divididos em várias organizações, sem unidade própria. Os comunistas são tão poucos e divididos em tantas correntes que esta é uma história muito difícil de explicar e impossível de entender. A trajetória de muitos militantes de esquerda era passar por 4, 5 organizações. Eles iam saindo de uma, entrando em outra, e quando eram presos, torturados, e porventura não aguentavam a tortura, eles sabiam de coisas de 4 ou 5 organizações, daquela em que se encontravam e de outras por onde tinham passado. Foi gerando agrupamentos, cada um que tinha uma solução para enfrentar os problemas da resistência. Você sabe que o Marighella, ele chegou a reunir com 19 grupos que queriam contestar a ditadura militar. Porque já temos em nosso país muitas organizações, há uma grande confusão ideológica, muita gente que pretende atribuir-se a condição de líder, de dirigente, mas tudo isto baseado em declarações, em elaborações de informes, na realização de reuniões, quando o fundamental para nós, no Brasil, é passar a ação, é desencadear a luta armada, é organizar a luta de guerrilhas. Estudantes, ex-militantes do Partido Comunista e militares caçados engrossarão as fileiras da resistência guerrilheira. O grosso de militantes envolvidos em tudo isso era de jovens de 19 a 23, 24 anos. E depois, é claro, tinha outros mais velhos. Eu, por exemplo, na prisão era quase um pai, né? Porque estava cercado de garotos, né? O PCB, o velho partidão, adotará a resistência de massas não aderindo à luta armada,
o que não impedirá que a ditadura trouxe de meio comitê central do partido. Além dos dirigentes comunistas, a ditadura assassinou o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Seus assassinos continuam soltos e impunes. A concepção do PCdoB na época é que se deveria fazer uma espécie de luta armada com a experiência da China, ou seja, é um tipo de luta armada popular. Você ia para esses ambientes no interior, geralmente ambientes assim que permitiria a formação de lutas guerrilheiras ou formações militares irregulares, digamos assim, não é? Em terrenos que propiciaria isso, ou montanha, ou mata, no caso aí mata. Só que você levaria muito tempo para se ligar com o povo do local. E foi isso que o Partido Comunista do Brasil fez. Levou 8 anos, um bocado de gente indo para aquela região do Bico do Papagaio, não é? E ali se entrosou com o povo, começou a trabalhar com o povo, viveu com o povo. Quando já estava enraizado, eles achavam, portanto, que era o momento de começar as ações armadas. Então foi o processo de ação armada que durou mais tempo, durou 3 anos. O Exército teve que fazer 3 grandes campanhas de cerca e aniquilamento. Aliás, mobilizou um contingente maior do que mobilizou na Segunda Guerra. Considero que foi um período terrível mesmo para a esquerda. Foi um sacrifício enorme, né? Porque a direita foi implacável, sem dúvida alguma, ela foi consequente, né? E nós não estávamos à altura de enfrentar o que veio. Até logo, companheiro. Guardo-te no meu peito e te asseguro. O nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro. Adeus, amigo, sem mãos nem palavras. Não faças um sobrolho pensativo. Se morrer nessa vida não é novo, tampouco há novidade em estar vivo. Do ponto de vista religioso, se pode fazer uma outra análise do capitalismo, em que o capitalismo, como ele é baseado no juro e cada vez maior, ele é intrinsecamente mau. Intrinsecamente mau. Ao passo que o socialismo sempre foi uma tentativa de prover a todos dos benefícios que todos deveriam ter. Nós nunca fomos marxistas, nem o Frei Beto, nem eu, nos inscrevemos no Partido Comunista. Agora, líamos os textos de Marx de uma forma instrumental, porque Marx trouxe para nós uma colaboração que é imprescindível. Ele mostrou que o pobre não é simplesmente pobre. O pobre é um oprimido. O pobre é um empobrecido. Ele foi produzido por um conjunto de relações econômicas, sociais, ideológicas, que permite a acumulação de muita riqueza de um lado, à custa, é importante, à custa da pobreza do outro lado. Nós fundíamos gente, nós arrumávamos dinheiro para o pessoal viajar, conseguíamos condução para o pessoal viajar, né? Ajudávamos pessoas que precisavam de tratamento médico e enfim, tudo isso a gente conseguia. Mas isso aí, digamos assim, eram tarefas necessárias, mas não eram as tarefas primordiais. A tarefa primordial era de preparar o cristão, né, um grupo de cristãos para a militância revolucionária. Já havia os socialistas cristãos lá no Chile, já havia um grupo também na Argentina, né? Nessa época o padre Camilo Torres, ele já era morto lá na Colômbia, né? Já havia uma série de outros grupos que pensavam assim. Eran los tiempos, ¿no? Tiempos de epopeya, ¿no? Y tiempos de revolución. Toda América Latina y podemos decir que todo el mundo, Argelia, Vietnam, Cuba. Para nosotros, para la juventud de los 60, Ernesto Guevara no era solo una remera, sino que era un llamado a la lucha por la revolución. Me fui a Cuba a entrenarme para ir a Bolivia, ¿no? A pelear con el Che. Mientras estábamos en el entrenamiento,
el Che fue asesinado en Bolivia. Por eso no llegamos. Y a partir de ahí ingresé al MLN, al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. El primer documento que sacó el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro plantea la continentalidad de la lucha, ¿no? O sea, un poco la tesis 2, 3, muchos Vietnam. Assaltos a bancos, sequestro de embaixadores marcam as ações revolucionárias. No Uruguai, a ação mais espetacular foi o sequestro e a morte do policial norte-americano Dami Trione. Porque se obtuvo información de que él estaba enseñando a los policías a torturar. Era un torturador, un profesional. I would say the anti-colonial moment was accompanied by awareness of the struggle for racial equality, above all in the United States, but it did have some echoes in Britain with the Afro-Caribbean population inside Britain. But I suppose the decisive experience here was the American Civil Rights Movement. A revolução invade os Estados Unidos com o Black Panther. Examples when Fidel Castro started the revolution along with Che Guevara, with 12 of them all together. They realized that they wouldn't be able to topple the oppressive regime in Cuba. What they were essentially was an educational body. They engaged with the army, they fought with the army, and they showed the people that the army was not bulletproof, that the police were not bulletproof, and that Batista's regime was not a regime that was impossible to topple. So the people started to feel their strength. The Black Panther Party feels very much the same way. We think that this educational process is necessary, and it's the people that will cause the revolution, and it's the people that will cause the change in the country. The Black Panther Party is simply the vanguard of the revolution, and we plan to teach the people the strategy and the necessary tools to liberate themselves. Entonces nosotros desarrollamos una estrategia que fue de enfrentamiento. Creímos que hostigando al enemigo y desgastándolo hasta poder tomar el aparato del Estado, la revolución estaba hecha. Cuando el pueblo uruguayo estuvo preparado para confrontar con el enemigo de clase, que fue en el año 73, cuando el golpe de Estado, nosotros ya estábamos derrotados. Zabalza e seus companheiros ficaram presos e incomunicáveis por 13 anos e 1 dia. Essas imagens são do dia seguinte que saíram da prisão. A esquerda sai derrotada da luta armada, mas vitoriosa no processo de redemocratização. Participa da rearticulação democrática. A China, com a morte de Mao Tse-tung, dá uma guinada de 180 graus. A maior ameaça ao mundo ocidental torna-se o maior parceiro dos Estados Unidos. A União Soviética mete-se numa catastrófica aventura no Afeganistão, que transformará Osama Bin Laden em herói. O Afeganistão é considerado o Vietnã soviético. En 1989-90, s'achève, disons, il y a l'implosion du système soviétique, et on peut même dire que dans d'autres pays où persiste le pouvoir monopoliste du parti, comme le Vietnam, comme la Chine, mais il y a quand même l'irruption de l'économie capitaliste et du marché mondial. Autrement dit, on entre dans une nouvelle période. A União Soviética e o Bloco Soviético se dissolvem. O sonho desmoronou junto com o muro. Aquilo já era uma coisa esperada, né? Porque do ponto de vista, assim, acho que da audiência em geral, né? Aquilo teve um impacto muito grande, né? Mas aqueles que já acompanhavam desde a infância, desde a juventude, a trajetória do comunismo, né? Sabiam que isso, na verdade, até já tinha acontecido.
era só uma questão de tempo, né? Mesmo porque a União Soviética simplesmente não tinha mais condições econômicas, né, de manter o socialismo, né? Eu fui para a União Soviética em 89. Eu fui da última turma do partido que foi fazer curso na Escola de Formação de Quadros. Mas já na época do Gorbachev, uma outra coisa, nós não fomos estudar marxismo-leninismo, nós fomos estudar os problemas globais da humanidade. E nós já tínhamos absoluta clareza que o tecido social estava tão esgarçado que, por mais que o Gorbachev se esforçasse, já não daria em nada, né? O desabastecimento, as filas, o mercado negro. Aí você começa a sentir que o povo está cansado, que é um regime que teve glórias, mas também estava se esgotando, né? O que matou a União Soviética foi o capitalismo de Estado. Ela não conseguiu ser socialista. Depois da NEP do Lenin, o Stalin mesmo, ele não conseguiu, apesar de todo o seu poder, de toda a sua violência, ele não conseguiu criar a vertente verdadeira do caminho do socialismo. El socialismo real es un invento para disfrazar el capitalismo de Estado que existía en la Unión Soviética y trasladar las ideas socialistas al campo de la utopía, ¿no? Es decir, el socialismo es una utopía y esto es lo real, pero lo real no era socialismo, era el más franco capitalismo de Estado, ¿no? Como um muro que desaba, que cai, essa poeira toda, digamos assim, essa atingiu, impactou o movimento, a nossa corrente. E uma das conclusões mais importantes dessa experiência inicial de construção do socialismo no século passado é que não existe modelo único de socialismo e não se pode passar de forma direta e abrupta da sociedade capitalista para a sociedade socialista. É preciso sempre um período de transição. De um lado a gente tem essa tradição, né, liberal clássica, né, que colocava a questão da liberdade individual, né, negada nessa perspectiva neoliberal. De um certo ponto de vista, a esquerda também ela se colocou, né, de maneira antagonizando com essa ideia, né, da liberdade, né, acusando a liberdade individual, né, como sendo, na verdade, quase que sinônimo do individualismo. Né? E se colocou, na verdade, na perspectiva do social, né? Daí a ideia do socialismo, né? Do socialismo como se fosse uma dimensão de antagonizar com a ideia liberal. Eu só serei eu, como diria o filósofo Martin Buber, na medida em que tu fores tu. Quer dizer, um mundo em que vê o desenvolvimento do indivíduo e o endividamento da sociedade, os dois desenvolvimentos se harmonizando. Quer dizer, o indivíduo bem numa sociedade que está bem. Não adianta você fazer uma sociedade no qual o indivíduo esteja mal. Eu acho que o marxismo está sendo desafiado a existir, a continuar a existir, e na dependência de uma autocrítica feroz, valente, abusada. Então eu gostaria de participar disso, desse movimento. E um pouco em função disso, dessa opção, eu não vejo a batalha do marxismo como definitivamente perdida. Embora eu perceba que, evidentemente, o marxismo renascente não será aquilo que era. Isso não há dúvida. Viver uma sociedade como essa, viver uma sociedade onde a dimensão da barbárie está colocada no nosso dia a dia. Né? Então, para mim, o socialismo não é a solução. Eu diria, e aí eu penso que é a importância da gente não trabalhar a utopia como alguma coisa que não seja passível de crítica. Eu diria que o socialismo é o problema que eu gostaria de estar vivendo. Não? Nesse sentido, é preciso problematizar o socialismo permanentemente, que é a única condição de não fazê-lo virar uma utopia cheirando a barbárie ali na frente. Una minoría de minorías seguimos creyendo. Porque yo no me bajé de la esperanza como si la esperanza fuera un caballo cansado. Seguimos creyendo que la pobreza es un resultado de la injusticia y que por lo tanto tiene remedio. Pero la idea dominante en el mundo de hoy es que la pobreza es el castigo, el justo castigo que la ineficiencia merece. Lo que implica un cambio de mentalidad muy importante. Eu acho que não estão fechados os caminhos de dizer que o mundo é esse aí, que vai ficar impossível. A humanidade não pode
continuar gerando esses monstros, porque o que existe agora são sociedades que são monstruosas, né? Do jeito que elas se construíram hoje, do jeito que elas tentam sobreviver. Quer dizer, os povos estão sofrendo muito na maioria dos países do mundo, né? Mas particularmente dos países considerados sempre mais pobres. Então eu acho que a humanidade, assim como você analisa a história, né, que feudalismo, depois capitalismo, depois socialismo, tudo isso, eu acho que a gente vai dar uma virada. Os povos vão virar essa situação. Em quanto tempo, eu não sei. Mas eu estou na briga. Sou um homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando, como um cruzado pelas causas que comovem. Elas são muitas. Demais. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, A reforma agrária, o socialismo em liberdade, a universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos que vitórias em minhas lutas. Mas isso não importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que venceram nessa batalha. Darcy Ribeiro. Cara, esse texto é demais, né? Cheguei aqui cheio de gripe, todo troncho, com a minha energia vital baixa. Olha só. Saí daqui querendo ir pra praia.